E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar de uma parte bem mais específica das reações de adição. A gente viu a classificação e estudamos a hidrogenação. A hidrogenação é o simples fato de eu adicionar hidrogênio na minha molécula, né? Eu vou quebrar a ligação π da insaturação, ela vai ser rompida, formar novas ligações e vai ser adicionado hidrogênio, tá? Hidrogenação catalítica, lógico que vai ser uma hidrogenação na presença de um catalisador. Um catalisador ele acelera o processo reacional, mas ele não é consumido, né, e nem faz parte do produto final, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, pois essas reações elas são bem analisadas nos óleos e gorduras, tá? Os óleos são compostos de várias ligações duplas ao longo de uma cadeia. Então, eu identifico um óleo, tá? Não apenas pelo seu estado físico, né? Não apenas pela sua fonte, que normalmente é vegetal. Um óleo é líquido, né? A temperatura ambiente. Não, pessoal. Eu posso analisar isso também de forma química, né? Olha na propriedade aqui, o ponto de fusão, né, do ácido linoleico, que é um óleo, ele é menos 11, tá bom? Menos 11 graus Celsius. Então, nessa temperatura bem baixa, né, a temperatura negativa, ele já é líquido, tá bom? Então, na temperatura ambiente, né, 25 graus Celsius, por exemplo, ele vai ser líquido. Então, essa parte aqui corresponde ao ácido, né, carbonilo aqui, ó. E aí, ele tem toda essa cauda aqui. E nessa cauda eu consigo perceber 3 insaturações, tá? 3 insaturações. E isso daqui vai dar característica ao meu óleo, tá bom? Quando eu vejo essas insaturações na cauda, né, essa cadeia carbônica enorme aqui, eu tenho aí meu óleo. O que acontece com a hidrogenação catalítica? Eu tenho aqui esse óleo que vem de fonte vegetal, por exemplo, aqui dessas azeitonas. Eu tenho aqui H2 e barra níquel, né? Por que a hidrogenação catalítica? Eu vou adicionar hidrogênio, normalmente na fórmula molecular, gás hidrogênio, H2, na presença de um catalisador metálico. Esse catalisador normalmente é o níquel, tá? Na presença de níquel, a uma temperatura aí acima de 200 graus Celsius. Tem que ter uma temperatura também favorável para que isso aconteça. Quando eu tenho esse meio reacional aqui com essa substância, o que vai acontecer? Eu percebo que eu tinha 3 insaturações aqui. Agora eu só tenho 2. Ela vai perdendo as suas insaturações. Preste atenção que eu utilizei aqui 1 mol de H2 para poder quebrar 1 mol de ligação, tá? Não vai romper todas ao mesmo tempo, não. E aí, essa reação ela vai se tornando consecutiva. Preste atenção que o ponto de fusão ele vai aumentando, né? Era menos 11, agora vai para menos 5. Então, o ponto de fusão vai aumentando. Eu continuo a reação catalítica, né? Hidrogenação. Continuo colocando hidrogênio na presença de um catalisador, que é o níquel, e aí eu perco mais uma em saturação. E aí eu vou ter essa daqui, né? Apenas uma. Se eu continuar esse processo reacional até o final, eu vou ter uma cadeia totalmente saturada. Eu era insaturada, né? Porque eu tinha a presença de ligação dupla, e aqui no final do processo é insaturada. Tá bom? O meu ácido, né, o ácido esteárico, tem um ponto de fusão bem superior ao que eu tinha no início. Agora ele tem 70 graus Celsius, tá? Então na temperatura ambiente, isso vai ser sólido, tá bom? Porque é acima de 70 que eu vou ser líquido agora, tá? Então isso é bem importante, por quê? Porque eu tenho um óleo, eu faço a hidrogenação catalítica e formo uma gordura, tá? A gordura aqui, ela vem de fonte vegetal por um processo químico de hidrogenação, tá bom? Então é assim, né? Essas equações aí, elas mostram as reações de hidrogenação, né, dos ácidos graxos que a gente conhece lá na biologia, né? O professor fala muito dos ácidos graxos na biologia, que você estuda toda essa parte aqui. E aqui a gente tem uma importante, né, reação que origina óleos em gorduras. É assim que eu produzo, né, a minha margarina, por exemplo, tá? Isso teve até um prêmio na França antigamente, que teve um determinado engenheiro que ele acabou descobrindo esse processo de produção da margarina, tá? Que é feito até hoje, tá? A margarina que a gente utiliza para fazer bolo, fazer processos de panificação, e no nosso café da manhã
ela é proveniente desse processo aqui. Tem até aí as suas dúvidas, né, em relação aos processos por conta da presença do catalisador metálico, tá? Então, a gente pode também discutir outras coisas sobre a hidrogenação catalítica. É importante perceber que a reação de hidrogenação, além de uma adição de hidrogênio, é uma redução, tá? O que é redução? É ganho de elétrons. Aqui no início, por exemplo, eu tenho o meu alcino, né? Eu tenho duas ligações duplas, ou duas ligações π, desculpa, e elas são de menor energia e podem ser quebradas. Se eu quebrar uma delas na presença de catalisador e do hidrogênio, eu vou formar aqui um alceno. O número de oxidação do carbono aqui é -1, tá? É -1. De cada um deles aqui é -1. Quando eu faço essa reação e eu tenho uma ligação dupla agora, e cada um ganha um hidrogênio, o número de oxidação dele muda, vai para -2, tá? Aumenta. Desculpa, acaba diminuindo, né? E depois eu tenho aí a reação consecutiva. Eu falei que isso para vocês que pode acontecer, porque eu ainda tenho uma ligação π aqui, ela vai ser rompida, ela pode ser rompida se a reação continuar, e aí eu vou ter ainda a adição de hidrogênio e eu formo um alcano, e o número de oxidação do meu carbono vai ser o que? -3, tá? Justamente por conta desses 3 hidrogênios aqui que estão ligados ao carbono. A ligação carbono-carbono não tem diferença de eletronegatividade, certo? Então eu tenho aqui, ó, a redução, tá? O ganho de elétrons, pessoal, vai aumentando aqui, ó, -1, -2, -3. Isso está dizendo, indica que eu estou ganhando elétrons, está ocorrendo também uma redução. São coisas importantes que vocês têm que analisar aí nas reações catalíticas, certo? A produção aqui do etano, né? Que eu tenho aqui o etano a partir do eteno, tá? Ela não é um processo muito favorável, essa produção aqui, tá? Normalmente eu preciso de etano, mas eu vou usar a partir do eteno, mas na indústria isso não é muito favorável, porque o preço do etano é bem menor do que o preço do eteno. Então normalmente eu vendo o eteno mais caro, e essa reação aí não é favorável para a indústria. Isso daí pode ser pedido para vocês, tá? A gente tem aqui também, ó, né, uma outra molécula bem grande, não se espantem com isso, e eu vejo que eu tenho uma insaturação aqui no meio, tá? Uma ligação tripla. Essa ligação vai ser rompida, vai ser feito aqui o processo de hidrogenação, hidrogênio na presença de catalisador, é o tricos-9-ino, tá bom? Eu tenho toda essa molécula, o que vai acontecer? Eu vou formar uma insaturação, mas a gente pode perceber que essas caudas longas aqui, elas ficam no mesmo lado, e os hidrogênios da ligação dupla, né, ficam do outro. Isso aqui já me dá um tipo de isomeria geométrica, nunca posso me esquecer. Então eu vou ter o cis tricos 9-enos, né? Por que isso acontece? Tá? Eu poderia imaginar, professor, cadê a molécula trans, né? Por que só tem a cis? Nesse processo, apenas a molécula cis ela é obtida, tá? Nesse processo de hidrogenação catalítica, apenas a cis é obtida. A explicação, pessoal, está na forma de como os átomos de hidrogênio se adicionam à insaturação. Como esses átomos de H2 eles vão se adicionar aqui quando a ligação é rompida, tá bom? O que acontece aí? Como eles estão presos ao catalisador, eu sei que esse hidrogênio primeiramente reage com o meu catalisador, né? Ele fica aderido à superfície do meu catalisador metálico, e aí existe a quebra da ligação do hidrogênio, aí depois é que ele vai ser adicionado aqui, ó, cada um no seu carbono, tá? Por isso que eu necessito da adição do catalisador. A adição dos dois hidrogênios, né, dos dois átomos de hidrogênio, é feita pelo mesmo lado da molécula. Quando eu tenho a presença do catalisador, esse hidrogênio é sempre adicionado pelo mesmo lado da molécula. Tá? Isso ocorre tanto em alcinos quanto em alcenos. Entretanto, melhor dizendo, quando um alceno é convertido em alcano, que não apresenta isomeria cis-trans, graças à livre rotação, né, que a gente sabe que a ligação simples ela gira, ele faz com que essa adição do mesmo lado passe a ser despercebida, tá bom? Então, mas quando eu tenho um alcino, que é a ligação tripla,
e ela sofre um processo de hidrogenação catalítica, eu vou ter aí apenas a formação do composto cis. Isso é uma informação que pode vir uma questão mais difícil, tá bom? Que pode vir aí, mas vocês estão vendo e quando se deparar com isso não vão se assustar, tá bom? Essas são as informações. Além disso, né, tem aqui a última, a produção de inseticidas, pessoal, tá? A partir de compostos aromáticos, o benzeno, por exemplo, se ele sofrer hidrogenação catalítica, mas tem um detalhe, os compostos aromáticos, quando eles vão fazer hidrogenação catalítica, o catalisador ele é especial, tá? É o óxido de platina, tá bom? A uma temperatura e uma determinada pressão elevada, tá bom? O que vai acontecer com o meu benzeno? Aqui eu tenho as insaturações, o que acontece aqui no produto? Ele perde a sua aromaticidade e forma um ciclo hexano, tá bom? Ele era um benzeno, ele forma um ciclo hexano, tá? Muito importante aí essa reação para a produção aqui, ó, para poder eliminar pernilongos desse tipo. Então, fiquem com essas informações, tá? A gente fez um estudo mais aprofundado da hidrogenação, tá? Determinada como hidrogenação catalítica. A gente estudou quais são os tipos de catalisadores, óxido de platina, até mesmo o níquel, que é utilizado aí nos processos de fabricação da margarina, tá bom? Fiquem com essas informações e resolvam as atividades. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e até a próxima aula.